Muito boa noite, bem-vindos ao Consultório Aberto, programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre saúde mental em tempo de pandemia. Já vamos na 33ª edição do Consultório Aberto, agora num novo horário, às sextas-feiras às 21h30, no canal do Facebook do Mais Guimarães, também no YouTube e nas plataformas do Mais Guimarães. Convidamo-lo a seguir o nosso trabalho através das redes sociais e também através do nosso canal do YouTube e a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Vamos falando sobre o impacto da pandemia no nosso dia-a-dia, nas nossas vidas, neste programa, e hoje vamos falar concretamente sobre o impacto da Covid-19, da SARS-CoV-2, nos pulmões, sobre pneumologia, e por isso mesmo hoje temos como convidada a doutora Maria José Guimarães, é pneumologista no Hospital Senhora de Oliveira, em Guimarães, a quem agradecemos desde já o facto de estar connosco e de nos falar um pouco sobre o impacto da Covid-19. Muito obrigado. Obrigada. Boa E, noite. con e connosco temos também, como habitualmente, a Emanuela Lopes, é psicóloga clínica e da saúde, também no Hospital Senhora da Oliveira. Emanuela, hoje vamos falar sobre aquilo que preocupa a grande maioria das pessoas que nos estará a ver, que é o impacto da Covid-19, da doença, nos pulmões, o principal órgão que afeta esta doença que surgiu há pouco mais de um ano e que veio realmente concentrar as nossas atenções. Boa noite, Emanuela. Boa noite, doutora Maria José, obrigada, é um prazer tê-la aqui conosco. E de facto, nós agora temos, as pessoas estão a começar a falar nestas sequelas no pós, não é? Pós-doença, naquilo que eventualmente pode ficar, se fica. Alguns doentes têm relatado saudáveis, que foram infectados, portanto, Covid positivo, e queixas de algum cansaço, alguma dificuldade quando andam por períodos mais longos, e isto surgiu, o tema surgiu precisamente por causa disso e suscitou até muita curiosidade, chegaram-nos até várias questões. As pessoas estão muito preocupadas nos adultos, nos jovens, curiosamente também, houve algumas questões que foram colocadas. Isto também tem alguma interferência direta naquilo que é a saúde psicológica das pessoas também, estes receios, outras originaram até uns medos mais elevados em relação às doenças, ficaram muito mais vigis, hipervigis a todos os sintomas, por isso tenho a certeza que este será um programa também super interessante e que a doutora Maria José nos vai ajudar aqui a perceber daquilo que já se sabe, não é? Da evidência que há em relação à doença e às sequelas, ou pelo menos as consequências pós-Covid. Doutora Maria José Guimarães, as pessoas têm motivos para estarem preocupadas com a Covid-19 e o impacto que esta doença tem nos pulmões. Olá, boa noite. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente hoje a falar sobre este tema que tem sido a minha vida no último ano, é? Basicamente, toda a carga de trabalho que temos em pneumologia ainda cresceu e veio ocupar quase metade do nosso trabalho em dedicação ao tratamento da doença. Queria só fazer uma pequena retificação, eu não estou já no Hospital Senhora da Oliveira, agora estou no Hospital da Luz, em trabalho exclusivo no Hospital da Luz. Mas pronto, falando mais sobre a Covid-19 e aquilo que a doutora Emanuela disse, de que realmente a doença passa um bocadinho para além da pandemia, não é? Da situação pandémica da doença em si, de termos que tratar mais doentes todos os dias e que esses doentes podem ter uma doença grave, que tem determinada duração e intensidade, uns de forma mais ligeira, outros de forma mais grave e mais complicada, e nós temos que realmente enfrentar a situação que é para os médicos e para os enfermeiros e profissionais de saúde, fisioterapeutas que prestam apoio a estes doentes, uma novidade, não é? Portanto, é novidade para os doentes, mas também é novidade para os médicos. Nós temos que fazer frente a uma situação que não se estuda nos livros como é que se resolve e como é que se trata. É tudo novo, portanto, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, também quebra rotinas, obriga, acaba por ser um desafio intelectual, cognitivo e também físico, não é? Porque a dedicação e o tempo que passamos
a trabalhar também tem que ser ajustado face à necessidade desta situação pandémica e eu acho que é por aí que isto se torna tudo diferente e tem o impacto que tem. É porque há atingimento não só, não é, da parte do doente, em que há muitos sintomas que nós temos que lidar todos os dias, uns mais complicados, outros menos complicados, mas, por exemplo, com mais atingimento psicológico ou menos atingimento psicológico, e a nossa própria reação, que não é uma reação habitual, não é uma reação que estamos habituados a ter ou que possamos dar com tanta confiança aos doentes, não é? Porque nós, quando lidamos com uma doença que dominamos, que temos experiência clínica, é mais fácil transmitir a segurança aos nossos doentes e muitas vezes tranquilizá-los ou ficarmos preocupados com a evolução mais instável que pode ter e acabamos por ter uma vigilância mais apertada. Aqui isto não funciona assim. Aqui é tudo novo, é novo para toda a gente. Portanto, há um certo impacto pessoal e profissional que cai assim de repente, não é? E que nós temos que resolver face às circunstâncias. Portanto, neste momento, que estamos um bocadinho mais aliviados, estamos a conseguir ter tempo para falar sobre isso, que também é muito importante. Importantíssimo ter tempo para falar sobre isto e para descarregar as emoções e partilhar informações e conhecimentos e esperamos poder ter mais vezes a oportunidade de o fazer. Há um ano, por esta altura, estávamos, e agora vamos recebendo memórias disso, estávamos nos primeiros dias da pandemia da Covid-19 no nosso país. Ainda se recorda como foram esses primeiros dias, os primeiros doentes com que teve o contacto com a doença? De que forma é que olhou para isso? Portanto, lembro-me perfeitamente. Este ano, aliás, acho que passou muito rápido. Ainda passam as semanas, passam de uma forma muito rápida, porque nós não estamos a viver, não é? Depois a doutora Emanuela pode falar sobre isto melhor que eu. Mas a dedicação é tanta que a vida está um bocado suspensa, portanto tudo acaba por ter uma passagem assim repentina e tudo passa muito depressa, o tempo passa muito depressa, os dias passam depressa, as semanas depressa, e realmente do que eu me recordo na fase inicial da doença, predominou o receio, não é? Nós fechamos tudo. Eu passei para trabalhar, eu faço consulta diária, passei a trabalhar na enfermaria, na altura ainda estava no Hospital Senhora de Oliveira e fui prestar apoio aos cuidados intensivos, tivemos que organizar os cuidados intensivos de forma a tratar estes doentes respiratórios de outra forma, para além da habitual, não é? Porque não sabíamos a que é que o doente ia responder melhor, se há a máquina da ventilação invasiva, se há a ventilação não invasiva, só oxigênio, e depois também tínhamos todo aquele receio do contágio, portanto, o equipamento não estava preparado para proteger os profissionais de saúde, nós próprios estávamos perante uma situação de uso de equipamento protetor individual que desconhecíamos e que fazíamos por excesso de zelo. Também chegou a utilizar óculos de pintor? Tudo, e comprei, fui à loja comprar, pensei assim, se em casa ficar alguém doente eu tenho que os tratar na mesma, portanto vou comprar um fato de pintor e uns óculos de pintor para ter em casa, caso alguém fique doente já estou preparada. E, efetivamente foi isso que fiz, sim, eu e todos os colegas que eu conheço. E a comunidade médica, passado um ano, está cansada, como já temos lido em vários locais e temos tido também relatos disso. Está cansada? Sim, está cansada. É verdade que, pronto, eu estou até agora a entrar num período de férias porque percebo que se calhar tenho mesmo necessidade de descansar e não sou das pessoas que estão em pior circunstância. Tenho colegas meus que já estão de baixa médica porque há algum fator, e mais uma vez a doutora Emanuela sabe explicar isso melhor que eu, E já vai fazê-lo a seguir. há algum fator que nos leva a ter aquela reação, ação-reação, e nós vamos nos aguentando, não é? É preciso, porque é preciso ver este doente e aquele e o outro porque está pior e é preciso ir hoje e amanhã e ficar até às 8 da noite e amanhã às 8 menos um quarto estar lá porque é preciso, porque é preciso. E vai sendo sempre preciso porque há uma grande necessidade e nós vamos agindo em reação. Há uma ação e uma reação e nós vamos agindo naquela reação. Quando isto começa a acalmar,
não é? Nós temos a fase de descompressão. E nessa fase de descompressão é que percebemos onde é que estamos, como é que a vida passou, o que é que se passa à nossa volta e já não temos energia. Já não temos energia. Nesta fase de menos preocupação clínica, não é? Acaba por ser a fase em que nós, profissionais de saúde, eu falo por mim, por alguns colegas que estão nesta circunstância, nos sentimos mais sobrecarregados. Quando andávamos ali a agir sob stress, parece que tudo se passava, tudo se fazia, porque tudo é prioritário e tudo se resolve. E depois começámos a perceber, mas eu estou tão cansada que eu agora já tenho que pensar 3 ou 4 vezes se passei uma receita bem ou se não me engano a ver isto, porque efetivamente sentimos que houve um desgaste muito grande durante um período muito longo e agora é preciso repor baterias. Essa é a minha opinião. E Manuela Lopes, portanto, este momento da descompressão é um momento exigente em termos emocionais. Muito exigente ao reflexo precisamente disso, e cada vez mais nos chegam estudos. Primeiro começaram a chegar estudos lá de fora em relação ao burnout e alguns sinais precoces de stress pós-traumático, é uma das grandes preocupações também que nós temos em termos de saúde psicológica dos profissionais de saúde e não só. Eu já começo até a ter na consulta outro tipo de profissionais que na altura da pandemia, portanto estamos a falar da área do direito, da área, portanto, nada ligado com a saúde, mas com esta transversalidade que atingiu as várias áreas, tiveram que fechar, tiveram que se reorganizar, as pessoas tiveram que trabalhar muito mais. Mas de facto, em relação aos profissionais de saúde, nós temos vários estudos que nos dão e que nos apresentam dados preocupantes. Sabemos mais ou menos que quase 3 em cada 4 profissionais de saúde apresenta níveis médios ou elevados de exaustão emocional e burnout. São dados preocupantes. Alguns colegas, como disse a doutora Maria José, também têm conhecimento de alguns, inclusive têm que recorrer à baixa médica, portanto não é a situação das férias. As férias também só foram autorizadas agora, portanto relembro que não havia férias, não havia as folgas, os turnos eram uns em cima dos outros e portanto toda esta intensividade que se falou do desconhecido, de não haver um apoio científico para a atuação dos cuidados, tudo isso teve um peso muito complicado e agora esta descompressão traz ao de cima estas fragilidades todas que têm que ser muito bem trabalhadas e de facto o descanso é fundamental. As pausas, o descanso, o sono, a alimentação, muito aquilo que nós falamos para a comunidade em geral também se aplica para a comunidade da saúde, claro. Portanto, estamos a falar aqui de uma adrenalina que agora se vai esvaziando e colocando as pessoas numa posição que elas desconhecem, não é? De um reencontro com alguma normalidade. Doutora Maria José, há aqui uma questão que nos foi enviada por e-mail por um dos nossos seguidores. Nós convidamos todos os nossos seguidores a enviarem-nos questões e preocupações para este programa e a questão que nos é colocada é muito prática e diz o seguinte: a Covid pode deixar sequelas nos pulmões, mesmo nas pessoas que não tenham outras doenças? Que sequelas é que estamos a falar? Portanto, isto também pode mudar com o tempo, não é? Porque o vírus tem vindo a mudar de comportamento e mesmo a evidência vai subindo e eu faço sempre a ressalva de dizer que aquilo que eu estou a dizer não é nenhuma verdade científica estática, porque isto pode mudar. Neste momento nós temos preocupação porque temos encontrado situações de pessoas que tiveram doentes com Covid, alguns até tiveram poucos sintomas, durante a fase de contágio, porque a doença habitualmente é dividida em termos clínicos na fase de contágio e na fase do long Covid, ou seja, aquilo que leva, o tempo que leva, que demora o corpo a normalizar e a eliminar os sintomas e as mazelas da Covid em termos só clínicos, ok? O que é que se passa? É que nessa fase têm aparecido relatos e evidência científica nos estudos de situações de prolongamento de queixas do foro respiratório e não só, muitas neurológicas e algumas também otorrinolaringológicas, como a perda do olfato, a perda do paladar, o cansaço extremo dos músculos, o subir escadas que já não é feito com a mesma capacidade que havia anteriormente, o retomar, por exemplo, a atividade física de alta competição,
e aquilo que vamos ouvindo dizer que serve de desculpa para uns e não serve de desculpa para outros, também tem acontecido. Quer dizer, há pessoas que passaram a doença, não tiveram sintomas, depois dizem, mas eu agora não consigo, estou extremamente cansada, tenho que ter alguma coisa. E efetivamente vão aparecendo situações de não só pulmonares, que é o caso das doenças do interstício pulmonar e algumas fibroses que advêm da reação do corpo ao vírus, portanto o corpo reagiu ao vírus, eliminou o vírus, mas ficou a reação, permaneceu nos pulmões, portanto tudo aquilo que o nosso sistema imunitário teve que fazer para eliminar o vírus, causou uma reação pulmonar inflamatória que pode perpetuar-se no tempo e durar alguns meses e longos meses a passar e precisa de medicação específica e que pode deixar cicatrizes pulmonares, como outras doenças já o deixavam. A tuberculose sempre deixou cicatrizes pulmonares, a gripe A também, quando é grave, também deixa cicatrizes pulmonares. E depois temos que perceber que ainda é muito cedo para percebermos se essas cicatrizes vão ser definitivas ou não. Há já quem fala em avaliação aos 3 anos, por exemplo, vão surgindo normas da imagiologia, de radiologistas, de como é que devemos fazer essa avaliação das sequelas para ver se elas vão passando ou se vão melhorando, porque os exames de imagem só por si também já têm radiação e vão acarretar, não é, uma exposição ao doente a uma radiação que pode melhorar ou até pode prejudicar essa melhora, não é, porque é radiação agressiva. E isto é um trabalho que tem vindo a ser feito em termos mundiais mesmo, um trabalho de parceria que é uma coisa espetacular. Quer dizer, neste momento as revistas científicas deixaram de ter subscrição, estão todas abertas, canais abertos, já não é preciso pagar para ter nada, há informação a cair-nos constantemente no e-mail, porque tem havido uma preocupação global para acesso à informação gratuita, de forma a nós podermos perceber o que é que está a acontecer no mundo e sem atraso. Quer dizer, aquilo que é publicado hoje nos Estados Unidos, nós temos acesso a esse tipo de documentos na hora e não temos que pagar para os ter, não é? Portanto, isto também é uma novidade, porque as coisas não eram assim. Nós sabíamos que os trabalhos de investigação eram morosos e eu própria fiz um trabalho de investigação que me demorou 6 anos a publicar, e essas publicações então tinham que ser pagas, o acesso restrito aos sócios das sociedades científicas, e agora está tudo muito aberto. Há webinars, há podcasts, há artigos científicos disponíveis para nos ajudarem a perceber o que é que vai surgindo. E, portanto, a minha resposta não é uma resposta estática. Nós, neste momento, temos algumas mazelas, sim, temos mazelas que são passageiras, portanto, há doentes que desenvolvem uma reação brônquica, tipo asmatiforme, está a ver, como se fosse uma asma, que vai ser reativa ao vírus, mas depois vai passar. Há outros em que essa doença imunológica do organismo dá alterações dos pulmões que são assim um bocadinho mais graves, há uma pneumonia própria, uma chamada pneumonia organizativa. Essa pneumonia vai precisar de um tratamento específico com corticoterapia e pode demorar alguns meses até se tratar. Se não for tratada, seguramente vai evoluir para uma doença crónica. E depois temos a parte dos trombos, porque este vírus também é um vírus que proporciona ao aparecimento de trombos, que acaba por entupir as artérias dos pulmões e é assim um pulmão que perde suporte nutricional pela artéria, não é? Por sangue, acaba por ser como um infarto no cérebro ou no coração. Infarto o pulmão e a partir daí a recuperação já depende da pessoa, depende da idade, depende de muitos fatores. Por outro lado, há sequelas que também têm aparecido, por exemplo, estou-me a lembrar, há cardíacas e há neurológicas, nomeadamente as miopatias, aquilo que é a destruição do músculo e a inflamação do músculo, que demora também o seu tempo a recuperar e que algumas podem deixar mazelas em que o músculo fica atrofiado e deixa de ter capacidade de contrair. Isso vai dar cansaço. Também esse cansaço não é um cansaço tão respiratório, tão ventilatório, é um cansaço físico que é muito difícil de distinguir clinicamente do cansaço de origem pulmonar. Portanto, é o que eu digo, nós vamos assistindo a situações que até para nós são um bocadinho difíceis de diagnosticar e que temos que trabalhar um bocadinho à Dr. House, muitas vezes, para lá chegar.
Oh, doutora, Eliseu, deixe-me só colocar-me só neste seguimento, desculpe. E nas crianças, porque uma das coisas que me fizeram chegar aqui algumas questões tem a ver com essa, das sequelas, houve várias, muita gente pergunta precisamente faz esta questão, mas também perguntam nas crianças ou nos jovens se há alguma evidência de algumas sequelas ou se lhe tem aparecido também nesta faixa etária mais jovem. Eles têm menos sequelas porque a doença na criança é mais leve, não é? A doença na criança, eu por acaso tenho experiência própria que a minha filha teve Covid com 7 anos e não teve uma doença assim tão leve. Portanto, a miúda teve febres de 40 e muitos graus, a questão é que passa rápido, não é? Os miúdos dão a volta porque a multiplicação celular é muito mais rápida e eles conseguem regenerar os tecidos e tudo de uma forma muito mais rápida. Portanto, eles recuperam mais depressa. E depois estas sequelas, estas mazelas, acabam por não se fazer sentir da mesma forma que o adulto, e sobretudo as pessoas mais velhas, que isto é mesmo assim. Isto é um organismo, funciona de acordo com a idade, não é? E realmente nos miúdos as situações são um bocadinho mais fáceis de tratar e também evoluem de forma mais benigna habitualmente. É claro que a medicina é mesmo assim, não é uma ciência exata e nós temos que lidar com probabilidades, mas não podemos afirmar nada, não é? E aquilo que vai acontecendo às vezes é que aparece uma criança ou um adolescente com uma doença pior. Eu tenho um caso de um rapaz que foi para os cuidados intensivos com 20 anos e só tinha uma asma brônquica e hoje nós sabemos que a asma brônquica não é fator de doença grave, há um estudo com 500 e tal mil doentes que mostra que não é, portanto a asma controladinha é uma doença igual, a Covid no asmático é igual à da pessoa normal, mas aconteceu que ficou muito doente e foi para os cuidados intensivos e teve mesmo muito mal e felizmente não morreu. Mas depois veio-se a descobrir que tinha outros problemas de saúde, não é? Porque as crianças e os jovens podem ter cada um o seu problema que está escondido e que não se manifesta e que este vírus também tem esta questão, é que como vai ter muita exigência a nível orgânico, ele vai fazer transparecer alguma coisa que está menos bem no organismo. Eu costumo dizer que ataca sempre o elo mais fraco, não é? Se nós tivermos alguma situação imunológica, por exemplo, um déficit imunológico ou uma doença inflamatória crónica, intestinal ou o que seja, que ainda não está diagnosticada, agora vai aparecer, porque a Covid vai aproveitar as defesas não estarem tão otimizadas como seria de esperar para se manifestar de forma mais exuberante, não é? E ter outra repercussão e outra gravidade, que é isso também que tem acontecido. Podemos dizer que a Covid-19, que é uma doença mais galopante que as outras, normalmente associadas aos pulmões? É sim, galopante no sentido em que nós não temos tratamento. Portanto, assim acho que se A pode evolução não é mais rápida do que noutras doenças? A evolução não, a evolução não. A evolução é uma evolução, tem um período de incubação igual às doenças infecciosas virusais. A doença que eu conheço mais parecida com a Covid é a gripe A, que também é um vírus da gripe e é muito semelhante em termos clínicos à gripe A, mesmo muito semelhante. A questão é que esta é mais contagiosa e o tipo de vírus, o coronavírus, não é um vírus que nós estivéssemos muito habituados, apesar de já ter havido 2 ou 3 vírus destes antes que já causaram doença, nunca a doença foi espalhada desta forma. E, portanto, o próprio organismo, para reconhecer o vírus e fazer uma reação de defesa, de bloqueio, não é? Porque tem que haver defesa já a atuar, para nós termos a doença controlada, o organismo não vai estar tão preparado como, por exemplo, no vírus da gripe, que eu reconheço mais facilmente, apesar da gripe A ser uma estirpe de vírus mais agressiva, mas é um vírus da gripe, não é? O coronavírus é um vírus diferente, de estrutura diferente e, portanto, nós não estávamos minimamente preparados para ter uma doença que já afetava os animais, mas que não afetava os homens, não é? Portanto, neste sentido, o vírus pode progredir e daí a galopância. Portanto, nós recebemos o vírus e o vírus vai andar no corpo como uma autoestrada, não vai ter barreiras, não vai ter polícias nenhumas a dizer para aí, pronto. E aí, então, vamos ter a fase de evolução. Só que depois as nossas defesas devem funcionar. A polícia deixou passar, mas depois alertou porque ele estava a alta velocidade. Calma lá, que alguma coisa aqui não está bem.
Pronto, então as defesas do corpo vão em defesa do organismo, em proteção dos tecidos e dos órgãos e acabam por resolver o problema na maioria das vezes. Portanto, não há aqui que transparecer que esta Covid é uma doença que mata toda a gente, porque não mata. Portanto, nós sabemos que grande parte dos doentes tem doença ligeira a moderada, não sabemos se fica por aí, isso não sabemos. Há doentes com doença ligeira e moderada que depois acabam por ter estes sintomas a posteriori e que se calhar contribuem um bocadinho mais que aquilo que se estava à espera para esta benignidade assim generalizada da doença, e depois há aqueles que por circunstâncias próprias da idade ou por outras doenças, acabam por não se conseguir defender do vírus e têm doenças muito graves e a mortalidade é grande. A galopância também é no sentido em que nós não temos tratamento, não é? Nenhum dos tratamentos que foi aplicado ao vírus e que já existe para a gripe, por exemplo, e para o vírus da gripe, que há um antirretroviral que atua bem, no caso do coronavírus não. No caso do coronavírus não. Então tem havido evidência de que há um ou outro medicamento que melhora os sintomas ou que não os torna tão graves, mas não há tratamento para o vírus. Temos que o deixar andar, estimular o corpo para se defender ao máximo, substituir tudo o que é preciso substituir. Se for preciso substituir a ventilação, ligar o doente à máquina, substituir por falha de bomba e de pulmões, levar ao ECMO se for preciso e esperar que o corpo seja saudável o suficiente para resistir, não é? Isto tudo. Pronto, e depois é mais por aí, deixar o vírus passar e ver o que é que fica. Claro que se tivéssemos um medicamento que pudéssemos usar, mesmo que ele não fosse assim 100% eficaz, mas que mostrasse alguma eficácia no tratamento da Covid, ia ser bom, sem dúvida nenhuma que ia ser bom. Mas como não há que prevenir, não é? Investir na prevenção e daí a importância também da vacinação. E Manuela Lopes, uma questão também que nos chegou e também deste nosso leitor, diz o seguinte: o meu irmão, depois de ter tido Covid, ficou com medo das doenças todas. É normal? Irá precisar ou precisa de ajuda, de apoio, este irmão do leitor que nos enviou esta questão? Portanto, depois de ter Covid-19 pode ficar assustado, não é? Acho que as pessoas ficarão assustadas nesta altura. Algumas sim. Eu, de uma forma muito empírica, senti mais na fase inicial do que propriamente agora, que já se começa a perceber algumas coisas e várias pessoas já tiveram a doença. Mas às vezes o que existe é que alguns traços da nossa personalidade, perante uma situação destas assustadora, portanto pode trazer alguma fragilidade, dependendo também como é que foi esta doença, com mais sintomas, com menos sintomas, isso também é um fator que normalmente pesa neste tipo de coisas, pode trazer estes medos. Às vezes é um medo hipocondríaco, não é? Em que a pessoa fica super vigil, atento a todo o seu corpo e ao menor sinal de uma pequena dor, seja onde for, não é? De uma pequena dor, de uma situação que eventualmente possa ter, fica com medo de ter uma doença complicada. Não é sempre a pensar que será a Covid ou que será uma sequela de Covid, muitas vezes é outra coisa qualquer, mas isto já existia noutras doenças. Às vezes fica esta situação quase como uma sequela traumática, digamos, de uma doença, às vezes para trás, de há muitos anos atrás, e as pessoas dizem mesmo isso. A partir daquela altura, em que eu tive aquele problema, eu comecei a ficar um bocadinho mais ansiosa e mais receosa, sempre que tinha uma picadela aqui, ou uma dor acolá, ou se tenho uma dor de cabeça, não sei o quê, penso sempre o pior. Pronto, e às vezes estas pessoas são pessoas que recorrem muito aos cuidados médicos, fazem muitos exames, solicitam elas próprias muitos exames, não é? Às vezes é um bocadinho complicado, que são elas a chegar e a pedir ao médico que querem fazer um TAC, que querem fazer uma ressonância, que querem fazer... Muitas vezes não sabem perceber muito bem porquê. Mas tem a ver com estes traços de personalidade. Portanto, isto pode ser normal, a procura de ajuda significa, ou se calhar um maior conselho, não tendo mais dados, quando isto começa a interferir naquilo que é a funcionalidade da pessoa, quando realmente a pessoa começa a ter sofrimento psicológico associado a isso, acha que está doente, ou acha que está permanentemente doente, acha que ninguém dá com a doença, alguma coisa não está bem comigo, mas toda a gente diz que está bem. Quando isto acontece, sim. Às vezes nós recomendamos conversar pelo médico de família, se não, um psicólogo, um psiquiatra, com certeza que pode ajudar.
Eliseu, É muito provável que quem contraiu o Covid-19 e teve, portanto, sintomas significativos agora necessite de algum acompanhamento psicológico para ultrapassar um eventual trauma de ter passado por esse episódio. algumas pessoas sim, e já falámos e sabemos que questões de stress, ansiedade e stress pós-traumático estão de facto já evidentes e nós prevemos que isto irá aumentar ainda no futuro e sobretudo quando esta questão da saúde melhorar um bocadinho e, como se fala, numa crise significativa social e económica, ainda mais ao de cima isto vai trazer. Neste tipo de situações é preciso alguma intervenção, a durabilidade depois depende de facto da intensidade dos sintomas, como é que isto depois perturba a pessoa, como é que isto interfere na vida e na dinâmica da pessoa, mas isto é um facto, é uma preocupação, nós temos algumas das pessoas em consulta já com isto, às vezes as pessoas dizem assim, eu escapei por pouco, não fui internada, mas isto ficou, tive não sei quanto tempo no hospital, tive que fazer antibiótico, fiz uma pneumonia, pronto, e ficam muito agarradas a exatamente isto, não conseguem, algumas sim, conseguem, portanto, há uma situação adversa do ponto de vista psicológico também, físico e psicológico, e conseguem ultrapassar e voltar àquilo que é o padrão normal psicológico, outras não, e aí é preciso de facto ajuda. E mesmo em relação a isso, doutora Maria José, Eliseu, permita-me colocar esta questão no seguimento do que estava a dizer, porque também foi uma das questões que me fizeram chegar. É uma questão que eu sei que se calhar a resposta não pode ser muito concreta, mas a pergunta é, quando é que então nós devemos ir a uma consulta de seguimento pós-Covid? A pergunta é muito direta, não é? Ok, isso está mais ou menos estipulado, portanto tem saído porque há consultas de acompanhamento pós-Covid e isso até engata bem, porque engata na pergunta que eu lhe ia fazer assim a seguir, que era a importância do apoio psicológico que surge nas recomendações do follow-up pós-Covid. Portanto, está mais ou menos descrito e tem sido consensual que a avaliação da Covid não deve ser imediata. Portanto, o doente tem sintomas, passa à fase do contágio, entra na tal fase da recuperação da doença, que nós não sabemos muito bem quanto tempo vai levar, mas é mais ou menos consensual que demore cerca de 8 semanas. Começam a aparecer agora artigos a dizer que pode ir até às 12 semanas, mas aquilo que é habitual são os 2 meses. E então, nós temos acesso a guidelines da Sociedade Europeia de Pneumologia e da Sociedade Britânica, em que durante este período, das 6 a 8 semanas, os doentes são acompanhados por telefone, por chamada, por internet, por e-mail até, alguns em que não associam o vídeo, e são abordados pelo centro de saúde ou por uma equipa de apoio médico, clínico, psicológico e nutricional, porque têm sido detectadas falhas a esse nível. Portanto, há pessoas que realmente, não só porque tiveram doentes, porque nós temos aí, não é, um nicho de doentes que foram para os cuidados intensivos, que ficaram doentes, seriamente doentes, ficaram com atrofias musculares. Eu tenho pelo menos 2 pessoas que nunca mais puderam ir trabalhar, desde que estiveram doentes. Portanto, foram para os cuidados intensivos, estiveram internados 2 meses e ainda não conseguiram recuperar para poder trabalhar. Tem uma senhora que tinha um negócio de estética e que ainda não está capaz de ir trabalhar e pá, vai declarar falência, é nova e não sabe o que vai fazer, não é? E depois isto altera tudo, toda a vida da pessoa. Uma doença, uma infecção que entra em casa e depois há aquela questão que é a culpa é de quem, não é? Uhum. Porque é isso que também tentam intervir naquelas circunstâncias que eu falei da Sociedade Europeia e da Sociedade Inglesa, e tentam intervir muito na questão da culpa, porque há sempre quem se sinta culpado, porque se não fosse eu, ela não estava doente, ainda estaria a trabalhar, ou não tinha morrido, não é? Não. E aquela pessoa que diz, e a culpa foi da namorada do meu filho, que se não tivesse vindo para aqui eu não estava doente. Pronto, isso depois depende de cada um, deste perfil de cada um, mas esta culpa é algo que também tem se mostrado que está a enraizar na sociedade e até tornar as pessoas, penso eu, e gostava de saber a sua opinião, doutora Emanuela, um bocadinho mais agressivas e mais fechadas, não é? Já não existe aquela vontade da parceria, da abertura de conviver, também porque tem medo de ficar e depois é ela que vai trazer e vem a pessoa como o foco, a pessoa deixa de ser uma pessoa e passa a ser o foco de qualquer coisa.
É isso que me quer parecer também, não acha? Acho, e desde cedo começaram a chegar evidências, os primeiros estudos que eu li foi do Reino Unido, começou a chegar da Task Force da equipa de Psicologia a trabalhar precisamente também muito nesse sentido. E eu também acho isso. Nós no primeiro confinamento, quando apareceu logo a pandemia e nós confinámos logo, aqui veio muito ao de cima o bom das pessoas, não é? Tudo muito solidário, não havia equipamentos, até as pessoas, a sociedade civil fez chegar aos hospitais uma série de coisas, as pessoas mobilizaram-se, as comunidades mobilizaram-se, as pequenas comunidades mobilizaram-se. Hoje em dia, mas nós já sabemos que é assim em qualquer catástrofe, há a fase de lua de mel, que é esta, e depois com o passar do tempo isto começa a desaparecer, e de facto nós começamos a ver isso em relação à culpa, que já vem desde o início. Primeiro foi muito falado nos profissionais de saúde, era isto um dos grandes receios das pessoas que trabalhavam de ir para casa, muitos não foram, outros dormiam na garagem e por aí. E verdade é que hoje em dia há muitas estas questões de um afastamento precisamente por isso, ou realmente esta questão, e tivemos casos muito complicados, sobretudo quando há mortes, ou quando não há mortes, mas há uma incapacidade quase permanente da pessoa, que também há situações dessas, e que do ponto de vista psicológico é extremamente difícil desmontar isto precisamente pela questão da culpa, porque fui eu, porque eu é que trabalhava, provavelmente deve ter sido eu, e a pessoa assume isto de uma forma muito endógena, não é? Que depois é muito difícil trabalhar e que nós temos aqui um papel fundamental neste tipo de trabalho, sem dúvida nenhuma. Doutora Maria José, e como explica que neste último inverno tenhamos, pelo menos, tido conhecimento de poucos casos de gripe e realmente a Covid-19 tenha tomado conta de todas as preocupações médicas? Pois, na verdade, a diminuição do número de casos de gripe notou-se muito, não é? Eu que trabalho a área respiratória vejo doentes com gripe todos os anos e já sei que elas começam em novembro e acabam em fevereiro. Todos os anos é assim. Este ano assistimos a muito menos gripes e muito menos pneumonias também, porque o uso da proteção individual vai proteger contra isto tudo, não é? E a gripe era uma doença que fazia com que as pessoas fossem trabalhar à mesma doentes. E estavam a espirrar e às vezes a tossir ou a limpar o nariz e a contagiar quer as pessoas com quem partilhavam, por exemplo, os meios de transporte, não é? Para ir para o trabalho, quer as pessoas do próprio ambiente de trabalho, e é óbvio que a cadeia de transmissão é muito superior se as pessoas vão trabalhar doentes, não é? A população ativa doente vai E mesmo trabalhar. em casa, admito que esses cuidados em casa com os familiares também agora se tenham vincado mais. Sim, sim, tudo isso. Portanto, tudo isso levou a que o contágio da gripe fosse muito reduzido com o uso da máscara e com o facto a informação que prevaleceu este ano é: se estiveres doente não vais trabalhar, pode ser Covid. Portanto, as pessoas já não iam e a própria informação médica procurou passar no sentido de promover que as doenças fossem motivo para não ir trabalhar, porque baixam as defesas individuais, não é? E torna as pessoas mais suscetíveis a apanhar outras. Por outro lado, o teletrabalho, que nunca houve, não é? Houve tanto teletrabalho, isto fez com que as pessoas também ficassem mais protegidas em casa contra todos os vírus e as bactérias, os micro-organismos de doenças do inverno. Doutora Maria José, deixe-me só fazer uma questão nesse sentido. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a dada altura, defendeu só o uso das máscaras cirúrgicas, não foi? Partilha dessa opinião? Só usa, sim. Houve uma altura em que a Sociedade Portuguesa de Pneumologia disse que o uso de máscaras cirúrgicas era suficiente. Não havia necessidade de se usar uma máscara com um fator de partículas de proteção interindividual. Quer dizer, se nós usamos umas chamadas máscaras P2 ou FFP2 ou P95, essa máscara protege o outro e protege-se a si, porque a máscara cirúrgica ou a máscara comunitária é uma máscara que protege o outro, não protege a mim, não é? Ok, o que é que acontece? Acontece que no uso das máscaras mais duras, aquelas que deixam passar menos partículas, também se deixa passar menos ar e elas têm uma durabilidade muito inferior. Elas ficam com muito vapor de água e duram poucas horas. Portanto, é muito melhor
ter uma máscara que faça uma boa proteção, uma proteção garantida e que possa ser usada todo o dia, por exemplo, que é o caso da máscara cirúrgica, 8 horas de uso garantido, não é? Do que uma máscara que dure 4 horas e que protege mais, mas durante pouco tempo. Portanto, isso ainda é polémico porque entretanto estão a surgir máscaras de material, que pode até ser um material de tecido ou um material poroso que deixa respirar bem e que acabam por ter filtros no interior que vão dar proteção profissional, não é? Aquelas máscaras da moda alfa são máscaras ótimas, estão certificadas por uma enormidade de centros de certificação que garantem que, apesar de ser uma máscara comunitária, a proteção é profissional, porque consegue ser. E outras máscaras que têm aparecido também, daquele tecido tipo que autosseca, como as t-shirts de desporto, que secam rápido, os dry fits, que acabam por ajudar também a essa secagem e têm outra durabilidade. Toda esta pandemia também incentivou, não é? Um bocadinho à evolução da indústria dessa área da proteção individual e têm aparecido alternativas muito interessantes no mercado. A única recomendação que eu faço é que máscaras cirúrgicas, máscaras comunitárias ou outras, elas devem ser usadas pontualmente em circunstâncias diferentes. E eu digo sempre aos meus doentes, se tiver que vir ao hospital e se não estiver vacinado ou numa altura em que da pandemia mais elevada, se for ao supermercado em que o índice pandémico esteja muito elevado, leve uma máscara, se puder, leve uma máscara P2, porque essa máscara vai protegê-lo a si ou ao outro. Se não usar a máscara outro senhor que lá está, ou outra senhora, pronto, o senhor está protegido pontualmente, não é? Agora uma máscara para usar todo o dia, para andar para trás e para diante, essas máscaras já não dão. E também não se justificam e acabam até por ser de uso contraproducente. Portanto, acho que a alternativa é ter vários tipos de máscaras e pensar nelas para os diferentes cenários com que nós possamos ter que recorrer. Este hábito na utilização de máscaras, se juntarmos a isso o facto de termos tido menores casos de gripe durante este último inverno, portanto, poderemos pensar, e eu já me imaginei a pensar nisso, que nos próximos invernos se tornará moda andar de máscara. Eu espero que não. Espero que não. Pela proteção, as pessoas habituarem-se, terem este medo do outro poder, de facto, contagiar-nos com a doença, poder a doença se propagar, a gripe, a Covid-19 ou outra qualquer, poderá haver aqui uma mudança de comportamentos e até a gripe sazonal, a gripe normal, poder não ser transmitida e ficarmos todos mais protegidos pelo uso da máscara a que nos estamos a Eu concordo parcialmente, Eliseu, porquê? Porque já é hábito, não é? Na sociedade oriental, eles já têm por hábito usar a máscara sempre que estão doentes. Portanto, aqui há mais um trabalho que eu acho que tem que ser feito de ensino de saúde pública, no sentido de promover o uso da máscara por quem está doente. Porque a minha máscara protege o outro, não me protege a mim. Portanto, eu ir para a rua de máscara não estou protegida da poluição e de muita coisa, não é? Mas dos vírus e das bactérias, a proteção faz-se individualmente. Portanto, trazer um ensino para a população de que se estiver doente deve usar uma máscara, isso sim. Agora, temos que usar a máscara a medo, como estamos a usar hoje, por medo de ficar infectados. Eu espero bem que a vacinação evolua no sentido de conseguirmos, se não tivermos uma imunidade comunitária, andar lá perto, para nos permitir andar em segurança na rua, não é? Na rua, no avião, em qualquer lado, porque aquilo que deve prevalecer é para as outras doenças todas, o alvo de infecção, há sempre um agente infeccioso, há sempre um agente que vai transmitir a infecção ao outro. Portanto, a pessoa que está doente é que deve usar máscara. Se tiver esse princípio, olha, hoje estou doente, vou pôr uma máscara, tenho corrimento de nariz, estou aos espirros, vou pôr uma máscara, não vou sair à rua sem máscara. Isso já acho que sim. Agora, usar a máscara no sentido, vou andar na rua protegido de tudo e de todos, na minha opinião, não fará muito sentido fora de uma situação pandémica. Enquanto estivermos numa situação de pandemia, claro que sim, mas saindo deste contexto de pandemia, que eu espero bem que vai acontecer e que não demore muito tempo, então eu acho que já é seguro voltarmos à nossa vida normal.
E a utilização de máscara na prática de exercício físico? Portanto, conseguimos perceber, às vezes na rua, pessoas a andarem de bicicleta com máscara. E Eu corro de outras, máscara. Eu e corro de máscara. corre de Eu faço máscara. corrida. Sim, sim, sim. E é A primeira vez. aconselhável, é Não tem necessário, problema porquê? nenhum, é mais uma questão psicológica, porque a primeira vez que eu corri de máscara foi quando fui fazer uma prova de esforço. E o meu colega da cardiologia me disse assim: não, não, não podes tirar a máscara. E eu, não consigo correr de máscara, Deus me livre, não vou conseguir. E o meu colega disse: vais ver que é uma questão de hábito. Experimenta e vais ver que consegues. É desviar o foco. Se nós desviarmos o foco, que temos a máscara, não é? Não há problema nenhum. Eu corro de máscara, eu e o meu marido corremos de máscara todos os dias. Eu vou fazer uma corrida 30 minutos, 40 minutos, todos os dias de máscara, todos os dias. Portanto, vejo muita gente sem máscara e compreendo que haja dificuldade em aceitar a máscara para a corrida, mas é um hábito que se cria. Portanto, para mim a máscara não é um fator que me impede de fazer exercício, eu uso máscara. Mas num parque ao ar livre, como os No parques de parque ao ar Guimarães, livre, em é o que eu Guimarães, faço, é no parque ao eh, ar livre. e sem pessoas, ou com algumas pessoas a circularem por lá, há essa necessidade de colocar máscara? Pergunto. Se tiver pouca gente, a probabilidade, e houver radiação, não é? Porque nós sabemos que a radiação também é um fator que ajuda à desintegração do vírus e o contágio reduz muito com a radiação. Mas nós estamos num tempo agora que vai para tempo melhor. No tempo pior, no tempo de inverno, com menos radiação, nós percebemos que as pessoas têm necessidade de sair, não é? E que o passeio higiênico ou a corrida higiênica faz parte da vida e deve fazer, portanto, vamos ter sempre muita gente à beira. E se me disser qual é o risco é zero, o risco não é zero. Há vários estudos que mostram que a probabilidade de uma nuvem de vírus passar e atingir quem está, por exemplo, atrás num processo de corrida, numa situação desfavorável de radiação, existe, é um perigo que existe. Portanto, o distanciamento é garantido. Se o distanciamento estiver garantido, e nós formos para um parque com a certeza absoluta de que o distanciamento vai estar garantido, tudo bem, não é? Não é proibido de maneira nenhuma. A questão é que há sempre imprevisibilidades, vem sempre aquela bicicleta que se junta, ou a pessoa que passa assim de repente, e isso a mim não me transmite muita segurança. Portanto, eu prefiro, quando vou correr, ter o meu momento zen, não posso estar a ver se estou distanciada ou se aquilo se vai aproximar de mim, eu tenho que fugir ou me estar a desviar dos obstáculos. Eu quando vou correr, eu tento que aquilo seja o meu momento de escape mental. Portanto, não quero ter preocupações, uso a máscara e vou correr, sem problema. Relativamente ao impacto da Covid-19 nos pulmões, voltemos a isso em concreto. A recuperação pode ser um processo longo, é um processo necessário para a maioria dos doentes infectados de uma forma grave? A recuperação habitualmente é um processo longo, sim. De doença grave, a recuperação é um processo longo. Às vezes na doença ligeira também é. Por isso é que é mais ou menos consensual que vá haver necessidade de pelo menos 2 meses de tempo para haver recuperação da qualidade de vida habitual. E a minha experiência tem mostrado que sim, que esse tempo tem sido sempre necessário para que a recuperação se dê. No caso da doença grave, é muito mais tempo, não é? E nós nem sabemos bem quanto tempo, à medida que vão surgindo os doentes é que vamos percebendo, este ainda não está pronto, aquele ainda tem que fazer mais reabilitação e assim. Doutora, e nesse sentido, alguns doentes também já questionaram sobre isso. Aliás, eu cheguei a ver um vídeo de um médico americano, eu não sei se ele era pneumologista, agora não me recordo, em que ele ensinava, ou pelo menos tentava promover, que as pessoas com Covid, tanto na altura que estavam doentes, fazerem alguns exercícios de respiração e alguns exercícios para ajudar, portanto, no combate à doença. Há alguns exercícios que as pessoas possam eventualmente fazer, portanto, em casa, elas próprias, não estou a falar com profissionais de saúde, seja doentes ou até pós-doença, que a doutora possa aconselhar?
eu aconselho sempre, eu por acaso, cada doente que vem à minha consulta, eu faço ensinamento das manobras de recrutamento alveolar, de expansibilidade para melhorar a Isso. elasticidade pulmonar, eu faço sempre ensinamento dessas manobras respiratórias, porque a tendência é, tenho dor, vou respirar superficialmente, se eu respirar fundo vai-me doer, mas se vai doer se calhar está infectado com o vírus ali naquele sítio, portanto deve tentar expandir e contrariar aquilo que o vírus vai fazer, que é uma agressão, não é? Se nós tivermos os pulmões com elasticidade a abrir e a fechar, e nós procurarmos recrutar todo o ar e toda a capacidade respiratória cada vez que respirarmos, vamos ter ganhos, isso certamente que sim. E esse tipo de ensinamento de uma respiração pausada e regular, dar tempo a deitar o ar fora todo para esvaziar o pulmão e meter ar dentro fresco, só quando o pulmão esvaziou vai ser necessário. Doutora Maria José, a conversa já vai longa sobre esta questão do impacto da pandemia da Covid-19 nos pulmões, um órgão fundamental para o nosso bem-estar e para a nossa sobrevivência até. Que conselhos é que deixa agora no final deste programa, desta edição do Consultório Aberto, a quem nos esteja a ver, neste período particular da evolução da pandemia da Covid? Pois, eu acho que importante e estamos a falar num programa sobre saúde mental, é preservar a saúde mental. Portanto, quer para os doentes, quer para os profissionais de saúde, procurarmos ultrapassar esta situação pandémica de forma mais natural possível, portanto, sem complicar, sem esperar, sem ter grandes medos e sem esperar muita coisa ou pouca coisa, não é? Procurar a normalidade e o equilíbrio. É importante as pessoas não pensarem só na doença, esquecerem-se, por exemplo, do bem-estar físico, mental, nutricional, de comer a horas, às vezes a família fica para um segundo plano, não, agora não temos tempo para a família, eu acho que também é errado, portanto, tudo isso faz parte do nosso bem-estar, vai promover a nossa saúde mental e intelectual e nós devemos preservar esses bens. Em situação pandémica é sempre mais difícil, mas pensarmos que a vida é feita de altos e baixos e atrás da pandemia também há de vir o alívio e nós vamos procurar viver tudo com serenidade, nunca estar a fazer grandes expectativas, mas também não estar a ligar o complicómetro e a pensar que tudo vai correr mal, portanto procurar a sanidade, o escape, seja exercício físico, seja psicoterapia, meditação, o que seja, para tentar não pensar que o foco não seja só a pandemia na nossa vida, porque nós somos um ser vivo e temos uma vida contada no tempo, não é? Temos de aproveitar, portanto, pensar que esta situação é muito grave, mas a vida não é só, ou não há de ser só, espero bem eu, a pandemia, vai haver vida para além da pandemia. E se isto for um empecilho no nosso caminho, e eu hoje estou aqui a falar consigo, amanhã posso não estar, porque tive Covid e não resisti, também posso ser atropelada na rua, porque também não resisti a um atropelamento. Portanto, não viver assim nesta obsessão de que isto é uma situação que vai obrigatoriamente ter repercussão na nossa vida ad eterno. Vai ter repercussão, sim senhor, está a ter repercussão na vida de todos nós, a diferentes níveis que já falamos aqui, mas o dia da manhã virá e espero bem que seja uma situação ainda de alívio para todos. E Manuela Lopes, estamos de facto a aliviar num período de desconfinamento gradual. Entretanto, o Presidente da República já anunciou que iria manter o estado de emergência por mais 15 dias, pelo menos, mas no dia 5 já está prevista a reabertura do comércio e de outras atividades. Se, entretanto, o R não subir mais do que os 0,91 de que está nesta altura, portanto, estamos aqui todos um bocadinho expectantes para ver se conseguimos aguentar este desconfinamento planeado e sob alguma tensão. E Manuela, o que lhe apetece dizer nesta altura do desconfinamento a quem nos vê? Antes de mais, eu fico tão contente de ouvir outros colegas a falar desta importância da saúde psicológica, por isso fico tão contente de ouvir a doutora Maria José, não é que fico surpreendida porque não fico, eu conheço o seu trabalho e vamos acompanhando um bocadinho até nas notícias e nas redes sociais,
mas fico muito contente com isto, porque eu acho que esta transversalidade é muito importante e, de facto, isto atingiu a nossa saúde física, mas também a nossa saúde psicológica, e é importante aquilo que nós temos vindo a falar, desta resiliência, de apelar às pessoas a continuarem a ser resilientes, e sabemos, e nunca é demais, de facto, nós chamarmos a atenção que o nosso comportamento individual marca a diferença naquilo que é o tal aumento do R, que também falámos com o professor Carlos Antunes, não é, matemático, que nos explicou o que estes números, como é que estas contas se fazem. Portanto, é muito importante o nosso comportamento individual, da forma como nós nos comportamos, se mantemos as medidas ou não, é importante mantermos assim, independentemente de estarmos a desconfinar e de outras medidas virem aí no sentido positivo, claro que sim. Portanto, fica aqui, eu acho que este reforço de continuarmos a manter as medidas, não baixarmos a guarda, tomarmos em consideração aquilo que é a proteção da nossa saúde física, da nossa saúde psicológica, para de facto daqui a uns tempos estarmos a falar na era Covid já passada e não no presente. E na próxima sexta-feira, agora, à sexta-feira à noite, às 21h30, cá estaremos para mais um consultório aberto. E, Manuela, na próxima edição teremos certamente mais um assunto interessante para trazer aqui ao Mais Guimarães. Sim, e nós iremos manter um bocadinho a linha de que falámos hoje. Hoje falámos de algumas sequelas a nível pulmonar e esta atuação deste vírus neste órgão, e se calhar para a semana vamos falar nas sequelas que possa ter do ponto de vista neurológico, mais a nível cerebral, mesmo cognitivo, que também já falámos, já começam a aparecer algumas pessoas. Portanto, vamos apanhar o comboio da doutora Maria José e falar de outros órgãos nestas sequelas ou daquilo que se sabe da evidência atual sobre a atuação deste vírus. Muito obrigado, Emanuela Lopes, psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora de Oliveira. Muito obrigado, doutora Maria José Guimarães, também por ter estado connosco nesta noite. É pneumologista e veio falar-nos sobre o impacto da Covid-19 nos pulmões. Muito obrigado a ambas. Obrigada. Boa noite. Na próxima sexta-feira estaremos cá às 21h30 para mais um consultório aberto. Convido-os a acompanharem estas edições no canal do YouTube do Mais Guimarães, na nossa página no Facebook, e a enviar-nos as vossas questões para leitor@maisguimarães.pt. Resta-nos agradecer-lhes o facto de terem estado por aí nesta edição do consultório aberto. Até para a semana.